No ar, Rádio em Revista. Olá, eu sou Fábio de Lima e começa agora o especial Rádio em Revista, jornal da Rede Alesp. Vamos falar sobre inclusão social de pessoas com autismo. Também como declarar as despesas no imposto de renda. Ainda, uma pesquisa revela os desafios de mulheres que dão à luz durante a pandemia. Também fake news. Cuidado para não cometer um crime. Esses são alguns dos assuntos deste programa. Então fique comigo. Começa agora mais uma edição do Rádio em Revista. Vamos começar o programa de hoje falando sobre um assunto que interessa para muita gente: oportunidade de emprego. No momento em que o país registra mais de 14 milhões de pessoas sem trabalho, uma vaga de temporário surge para amenizar um pouco esse quadro. Eu conversei com Antônio Carlos, advogado, especialista em direito tributário e empresarial. Acompanhe comigo essa entrevista. Nesse momento que a gente vive uma pandemia, esses trabalhos temporários também acabaram ajudando aí para quem estava desempregado, ou a situação é bem diferente este ano, doutor? Do ponto de vista crise e pandemia, né, que eu vejo que isso se define de duas formas, mas ao mesmo tempo nós temos uma situação que agrava, né, que é a pandemia na crise. Eu não vejo com bons olhos e não consigo ver no futuro que esses contratados temporários possam vir a integrar de forma perene esses postos de trabalho. Eu acho que após a Páscoa, esses trabalhadores eles voltarão à estaca zero. Até porque o cenário econômico é um cenário ainda de muita indecisão, né? Devido à crise sanitária, a gente não sabe quando que a economia vai realmente se recuperar. Agora, doutor, quando nós falamos de empregos temporários, quais são as regras para uma empresa contratar um funcionário temporariamente? Bom, primeiro, nós temos que identificar uma situação bastante importante. O trabalhador temporário, ele pode advir de duas situações, né? A primeira delas é aquele trabalhador que contrata direto com a empresa. Esse não é um trabalhador temporário comum, é um trabalho que depende de contrato entre esse trabalhador e a empresa em caráter seletista, de acordo com a legislação trabalhista. Então, ambos são responsáveis como qualquer outra modalidade aí, comum de contratação, né? Já o trabalho temporário, esse que nós estamos vendo agora, que se usa muito, vem se usando muito no mercado, ele tem três situações. Uma delas é uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica que detém a contratação, ela que vende o serviço. Aqui no meio nós temos a pessoa física do trabalhador, né? É esse trabalhador que vai prestar o serviço para esse terceiro, que é a pessoa jurídica ou física, né? Esse trabalhador ele vai poder atuar durante 180 dias, podendo até se alongar por mais 90 dias. Lembrando sempre que após isso, ele pode continuar na empresa de outra forma, né, com outra modalidade, dentro das legislações trabalhistas, mas não como temporário. E lembro também que essa terceira empresa que está contratando esse trabalho da empresa que vende esse serviço, ela tem que tomar muito cuidado, porque se passar esse prazo, isso pode até levá-la a uma fiscalização.
Ou seja, é necessário que a empresa obedeça às regras, obedeça à legislação, não tente deixar um funcionário temporário por um tempo indevido, um tempo que excede o tempo previsto em lei, porque isso pode, de repente, a economia que ela está querendo fazer pode sair muito mais caro para ela. Ah, exatamente. Na verdade, o trabalho temporário, nessa modalidade, ele é mais caro. Ele é mais caro porque depende aqui de alguém que também trabalha com fins lucrativos, não é mesmo? Ele está vendendo um serviço para esse terceiro. Então, esse trabalhador, ele sai já daqui com um valor maior do que um trabalhador contratado normalmente, né? A gente tem que levar isso em consideração. Ou então, se não for isso, esse trabalhador que está aqui no meio, que é o que vai, onde será explorado o trabalho dele pelo terceiro, poderia ou deve estar ganhando menos do que deveria ganhar. Doutor, sempre que a gente faz reportagens enfatizando a contratação por parte das empresas, de que forma as empresas podem contratar mais, os empresários alegam que a carga tributária no Brasil é muito grande, que um funcionário ele acaba tendo que pagar ali 2 vezes o valor, né, que pagaria para o funcionário. Se por acaso essa carga tributária for aliviada, realmente as empresas no Brasil têm condições de contratar mais ou isso é uma justificativa por parte do empresariado? Veja, eu trabalho para o direito, no direito empresarial, né? Eu trabalho para empresas. E empresas em situação de risco, que está sofrendo na pandemia, que está sofrendo na crise, nessas crises todas que nós vimos passando, não é mesmo? Eu entendo bem disso, né? Eu acho assim, o mau assessoramento leva a um custo alto no ambiente tributário. Existem muitas empresas que estão no regime tributário errado, né? E não percebem essa situação, né? Quando vem, já tem um débito tributário altíssimo, quase que impagável. A carga tributária no Brasil não é tão alta assim como se imagina. É idêntica a muitos outros países. Eu comento sempre, e vou enfatizar isso, que o mais importante nesse momento é o legislativo e o executivo adote medidas que possam facilitar o empresário em sobreviver, né? Então, por exemplo, há quantos anos o teto de faturamento para a empresa, a microempresa, a empresa que está no Simples Nacional, mantém aquele valor de 400 ou 400 e poucos mil reais mês, né? Se você pensar, a empresa que está no Simples, a microempresa, ela detém uma carga tributária muito menor. E, portanto, isso é uma elisão fiscal positiva, né? Onde a Receita Federal adota essa prática e aceita essa prática, porque está dentro da lei. Por que não aumentar mais esse teto para que outros empresários ou outras empresas entrem nesse sistema? Isso movimentaria muito mais o mercado, facilitaria muito mais as empresas e movimentaria muito mais a economia. Por que não fazem isso? Por que eles preferem deixar as empresas, pelo menos 80% das empresas brasileiras, sem pagar tributos, com seus tributos atrasados, e depois indo buscar legislações, normas, para poder adequar refis, planos de pagamento a longo prazo que não funcionam? Por que não funcionam? Porque você paga o seu vencendo, o seu tributo vencendo, ainda tem que pagar um outro que você deixou para trás. O budget da empresa não aceita isso. O orçamento não aceita isso. Portanto, a carga tributária, ela pode ser trabalhada legalmente, né? E por que não
o executivo e o legislativo não poderiam fazer isso? Melhorar, dar mais pujança para a microempresa. A microempresa, em qualquer lugar do mundo, é muito mais importante do que uma empresa gigante, do que uma multinacional, porque ela dá muito mais emprego. Entende? Agora, doutor Antônio Carlos, por que esse diálogo não ocorre efetivamente? Na verdade, existe aí uma má vontade por parte dos legisladores ou até mesmo por parte dos microempresários, eles não têm força para se reunir com os legisladores e exigir essas mudanças. O que está acontecendo para a coisa ficar travada aí? Eu acho que isso é um catatonismo, sabe? Primeiro que há um desleixo. Um desleixo advindo da parte das entidades empresariais, que deveriam, de certa forma, exigir esse direito. Isso é um direito, é um contribuinte. Ele pode pedir para o seu deputado, para o executivo, né, através dos seus representantes de classe, que seja movimentado essa questão dentro do Congresso Nacional. Entendam, isso é muito melhor do que deixar de pagar. Então, recolher um tributo equilibrado, né, limitado até certo ponto, mas em contrapartida pujante, porque todos vão pagar. Todos vão pagar. Ao passo que, na atual conjuntura, tenha certeza do que eu estou dizendo. Quase todas as empresas, pequenas, médias e de médio para grande porte, não conseguem pagar seus impostos. Por quê? A carga tributária é alta? Não, porque nós estamos vivendo um momento atípico, mas atípico elevado à milésima potência. O prazo para entrega da declaração de imposto de renda com base 2020 foi prorrogado até 31 de maio. Mas é preciso ficar atento para não cometer erros na hora de preencher o formulário. Sobre esse assunto, a Júlia Stanzioni conversou com o advogado Carlos Daniel Neto, especialista em direito tributário. Como declarar? Por exemplo, gastos médicos e auxílio emergencial. O Carlos Daniel esclareceu essa e outras dúvidas para você ficar em dia com a Receita Federal. Acompanhe. As pessoas precisam entregar o seu imposto de renda para ficar claro para todo mundo. Quem precisa declarar esse ano o imposto? Bom, a primeira coisa a fazer é não deixar para a última hora, né? A declaração de imposto de renda, é muito importante isso. E quando a gente pensa em quem deve declarar, a gente sempre pensa em quem recebeu renda, quem recebeu um volume de rendimentos. E aí, realmente, quem recebeu acima de R$ 28.560 no ano de 2020 tem que declarar, tá? Mas também quem recebeu dividendos, por exemplo, ou outros rendimentos que são isentos ou não são tributáveis, ou mesmo rendimentos que são tributados exclusivamente na fonte, como, por exemplo, um prêmio, alguma coisa desse tipo, que ultrapasse R$40 mil, você também é obrigado a declarar no ano, tá? Mesmo que você não tenha nada a pagar na declaração de ajuste anual. Se você for trabalhador rural acima de 142.790, 798 por aí, do ano, também de receita, você tem que declarar, tá? E em relação ao valor, ele não é o único parâmetro, tá? Para quem tem que declarar. A gente tem também que declarar sempre que a gente apurou ganho de capital. Ganho de capital é quando você aliena um bem por um valor maior do que o valor que você adquiriu ele. Então, por exemplo, você vendeu um imóvel, você vendeu um carro por um valor maior do que você comprou ele, você tem que apurar ganho de capital. E aí, se você apurou ganho de capital, você tem que declarar isso também para a Receita Federal, mesmo que, a gente falando aqui de um ganho de capital de imóvel, mesmo que esse ganho de capital seja empregado na aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias, que é uma hipótese que a lei traz uma isenção. Então, mesmo que você opte por essa isenção, você também tem que declarar esse ganho de capital. E, inclusive, agora que está muito na moda aí com a bolsa em alta, os ganhos de capital em operações em bolsas de valor, em bolsas de mercadorias, bolsas de futuros.
que estão bem em moda com a Selic baixa, muita gente tem se aventurado aí nesse setor. Esses ganhos de capital também têm que ser declarados. Além disso, mesmo que você não tenha tido renda nenhuma, não tive renda nenhuma em 2020, mas eu tenho um imóvel, um bem, ou um direito, uma participação em alguma empresa que ultrapasse R$300 mil no dia 31 de dezembro de 2020, eu sou obrigado também a fazer uma declaração só para informar a posse ou a propriedade desses bens ou direitos. Também, quem eventualmente não era residente brasileiro e passou a ser residente brasileiro e estava sendo residente brasileiro no dia 31 de dezembro, é obrigado a fazer declaração. E, por último, quem é beneficiário aí do auxílio emergencial, né, nesse contexto de Covid, e tenha recebido o auxílio emergencial e tenha também outros rendimentos tributáveis superiores a R$ 22.800 aproximadamente, tá? Também tem que declarar. Ou seja, se você só recebeu o benefício e não tem uma renda superior a esse valor, não teve rendimentos outros superiores a 22.800, você não tem que declarar, tá? E aí, obviamente, se você teve rendimentos apenas de 22.800 nessa faixa, mas não alcança, mas não teve nenhum tipo de benefício emergencial, você também não tem que declarar porque está abaixo daquela faixa lá de 28.560, que é o limite de valor realmente de rendimentos tributáveis para fins de declaração. Então, são vários parâmetros que tem que ser observados. E não é fácil, às vezes, Carlos, para que as pessoas entendam esses pormenores da declaração do imposto de renda, e talvez o que fique nesse momento mais latente de preocupação e de não entendimento é justamente do que eu falei no início da nossa entrevista sobre esses gastos médicos e auxílio emergencial. Mas começando pelo auxílio emergencial, que foi uma fala do senhor agora há pouco também, não é? Como, então, declarar no imposto de renda quem recebeu esse auxílio emergencial? Bom, o auxílio emergencial, adianto para vocês, ele é sim tributável, tá? Muita gente pergunta, mas o auxílio emergencial ele tem que ser tributado, ele é uma ajuda, ele é um subsídio que o Estado dá, ele tem que ser oferecido à tributação, tá? E ele vai ser tributado na declaração lá no campo de rendimentos. Você vai ter no campo de rendimentos informar exatamente aí o recebimento do auxílio emergencial, o valor, naturalmente, e esse valor vai ser computado no seu rendimento tributável. Você vai pagar imposto de renda em cima disso. Isso é muito importante de ser observado, porque como o Estado, eu falo a União, como a União tem um controle por CPF aí de quem recebeu o auxílio emergencial, quem deixar de informar isso na declaração de imposto de renda, em sendo o caso de declarar, né, como a gente viu logo menos, pode eventualmente cair na malha fina, porque eles vão ter as duas informações, as informações de quem recebeu e as informações dadas pelos contribuintes nas declarações de ajuste anual. Então, tem que se declarar sim, e é tributável sim o auxílio emergencial aí que alcançou milhões e milhões de brasileiros no ano passado. Independentes que receberam, né, o auxílio emergencial, né, Carlos? Como é que funciona? Vamos supor, eu não recebi, mas alguém que é meu dependente recebeu. Eu tenho que também declarar, além da pessoa que recebeu? Como é que funciona? Tá. Quando a gente tem dependente, o dependente ele pode ser declarado conjuntamente. Ele pode declarar, a declaração de rendimentos dele pode vir junto com a declaração do titular, da pessoa física de quem ele depende, tá? Né? Então, da mesma forma que às vezes acontece com o cônjuge, com o companheiro ou companheira, o contribuinte titular vai apresentar a declaração, vai indicar naturalmente o dependente e vai informar os rendimentos, e dentre esses rendimentos o auxílio emergencial que tenha sido recebido, tá, por esse dependente. Então, é obrigado a declarar, mas você vai declarar ali na declaração conjunta que você faz com o seu dependente, a não ser que seja uma hipótese aí que ele faça uma declaração própria, aí ele declara na declaração dele normalmente, tá?
Perfeito, é importante a gente deixar claro isso, né? Porque é a grande mudança, talvez, desse imposto de renda desse ano, seja justamente a declaração do auxílio emergencial. Falei no início sobre gastos médicos. Muita gente teve gastos triplicados nesse ano, né? Até que montante se pode declarar esses gastos? Todo tipo de gasto médico ou não? Há um limite? Bom, despesa médica, gasto médico, tradicionalmente ele não tem um limite, por exemplo, como as despesas com educação, as despesas por dependente, que tem uma limitação de valor. As despesas médicas, não, elas não têm. Então, despesa médica, despesa de hospitalização e, inclusive, pagamentos para diversas áreas da medicina, como, por exemplo, pagamento para dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapia ocupacional, fonoaudiólogo. Então, todos esses pagamentos são dedutíveis plenamente, sem limitação de valor da declaração de imposto de renda dos contribuintes. E também são aquelas despesas que envolvem exames laboratoriais. Então, por exemplo, o exame de sangue no laboratório, um exame, uma tomografia, enfim, a série de exames que a gente faz em laboratórios, inclusive serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos, próteses aí ortopédicas, dentárias, todas essas despesas médicas são dedutíveis, tá? Mas tem que tomar muito cuidado, especialmente com a questão da informação dessas despesas para a Receita Federal, forma que vai ser informada, as informações que vão ser prestadas para a Receita Federal. E aí, Carlos, eu tenho uma dúvida. Você falou dos exames, não é? Se a pessoa tem um plano de saúde e precisou fazer algum exame fora do plano de saúde, ele tem que declarar também. É isso? Começando. Exato. O valor que você paga de plano de saúde é dedutível, tá? E se você faz algum exame fora do plano, por exemplo, nesse momento a gente tem aí diversos COVID, exames né? que tem que... Exato, da COVID, que não são cobertos por todos os planos, não são cobertos pelos planos, ou uma hora é coberto, outra hora não é mais coberto, né? A gente acompanhou bem essa confusão ano passado. E aí, sempre que você faz uma despesa desse tipo, você tem que, naturalmente, guardar toda a documentação que identifique quem foi o prestador, o CNPJ do prestador, o CPF do beneficiário, que comprove realmente, descreva o serviço que foi prestado, o responsável pelo pagamento, tudo isso tem que estar bem disponível, tá? E aí, nessa situação em que você não teve cobertura do plano, a despesa que você envidou, que você teve com esse exame, ela é dedutível, mas também tem aquelas situações em que seu plano tem uma espécie de reembolso. É muito comum que os planos tenham reembolso aí quando há algum tipo de atendimento que não é coberto pelo plano. Nesse tipo de situação, o contribuinte tem que tomar o cuidado de quando for declarar, e aí você foi lá, abriu o programa da Receita Federal, lá na declaração vai ter no campo pagamentos efetuados, lá na coluna da esquerda, um campo, uma aba que você clica, e aí você vai poder incluir novos pagamentos. Quando você incluir o pagamento lá, e aí você vai identificar tudo, desde que tipo de gasto foi, por exemplo, o item 21 que trata de hospitais, exames, laboratoriais, e aí você vai identificar todos os dados de quem prestou o serviço, o valor gasto, e nesse campo específico de preenchimento de novos pagamentos efetuados, tem um campo próprio para parcelas não dedutíveis. Então, vamos dizer que você pagou R$1.000 no exame, mas o plano lhe reembolsou 300. Esses 300 que lhe foram reembolsados, eles não são dedutíveis. Então, você tem que incluir na informação essa parcela não dedutível e vai deduzir apenas a diferença, tá? Da mesma forma, também, se for um ressarcimento feito pela empresa. Algumas empresas optaram por ressarcir gastos dos seus funcionários com testes de Covid, por exemplo.
Perfeito. É importante essa fala do senhor, Carlos, justamente porque é uma prestação de serviço aqui do Jornal da Rede Alesp, nesse momento em que as pessoas também param para fazer a sua declaração do imposto de renda e tem tantos pormenores, né? Às vezes as pessoas sentam na frente do computador e não entendem muitas das vezes o que é preciso deduzir, o que é preciso dizer para a Receita Federal o que fez, não é? Ainda com relação aos benefícios, falando ainda de benefício emergencial, o benefício emergencial para preservação do emprego e de renda foi disponibilizado pelo governo para redução de jornada ou suspensão de contrato de trabalho. Esse auxílio deve ser declarado? E se sim, como? Bom, benefício emergencial de preservação do emprego e renda, ele tem que ser declarado também, tá? Da mesma forma que o auxílio emergencial, e também ele vai ser tributado. Ele não é isento, infelizmente, ele não tem previsão de isenção. Você tem que ir lá no campo de rendimentos tributáveis, informar o recebimento do benefício emergencial de preservação de emprego e renda e esse valor vai ser computado junto com outros rendimentos tributáveis que você tenha recebido ao longo do ano e vai ser tributado. Então, até uma dica para quem tem receio de errar esse tipo de informação, uma dica é sempre tentar obter no sistema da Receita Federal a declaração pré-preenchida, porque ela já inclui automaticamente todos esses pagamentos que foram informados à Receita Federal vinculados ao seu CPF. É uma forma aí de se tentar minimizar o risco de erro quanto ao preenchimento de rendimentos auferidos. O especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo. Voltamos em instantes. Não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio em Revista está de volta. E vamos falar agora sobre violência contra as mulheres. A Júlia Stanzioni conversou aqui no nosso jornal diário da Rede Alesp com a Mônica Midori, perita do Núcleo de Perícias da Polícia Civil da capital e também Grande São Paulo. Vamos acompanhar essa entrevista. Começando a nossa entrevista, né, Mônica? Gostaria que você fizesse essa correlação da perícia criminal com os casos de violência doméstica, por favor. Oi, Júlia. Então, durante a pandemia, a gente teve até um aumento, né, na demanda, principalmente dos feminicídios, né? Mas a perícia criminal também é muito importante num período anterior, quando a gente tem aí os danos que são relatados, quando a gente tem uma queixa de violência doméstica, toda vez que a gente tem uma infração ou algum delito que deixa vestígio, é muito importante que a perícia seja acionada para poder realizar os exames e poder materializar uma violência que aconteceu na casa ou no local. E justamente, né, essa questão da violência doméstica, ela precisa ser materializada, não só o dito também pela mulher, acontece por isso também que a Polícia Técnico-Científica é essencial nesse processo. E quando, então, os peritos entram em ação? Em que momento eles são requisitados? Eles começam a colheita de dados, então? Coleta de dados, desculpa. Os peritos, eles são acionados pelo delegado de polícia, nesse caso, né? Então, a vítima vai até uma delegacia, faz a queixa e, nesse caso, a delegada ou o delegado vai pedir para que a gente vá até a casa. O local, infelizmente, a maioria das agressões acontecem dentro de casa, no caso de violência doméstica. Então, a gente vai até o local e vai fazer a coleta dos dados dos vestígios que estão ali. E para quem não conhece, né, não está familiarizado com essa questão, né, Mônica, quando os peritos chegam nessa casa, o que primeiro eles vislumbram? Objetos, marcas de sangue ou de alguma questão na casa? Qual é o olhar, então, dos peritos, principalmente nessas questões de violência doméstica? E a senhora disse no início da sua fala, né, o crescente número de feminicídios nesse período de pandemia. O perito, quando ele é acionado e vai ao local dos fatos,
a primeira coisa a gente já tem que observar de fora o local, se tem alguma mudança no que deveria ser a parte de fora da residência. No interior, aí vai depender muito do que aconteceu. A gente vai buscar, por exemplo, no caso de violência doméstica, a gente vai buscar se houve sinais de luta, né? Porque, em geral, a violência doméstica, a gente vai encontrar objetos em desordem, as coisas caídas, porque, infelizmente, tem o homem tentando conter a mulher, tem esses sinais de luta. Às vezes, são utilizados alguns objetos, se a gente encontra manchas de sangue, por exemplo, a gente tenta buscar qual foi o objeto que possa ter causado aquela lesão, né? Então, a gente vai buscar, geralmente, violência doméstica, a gente tem muito uso de facas, bastões ou porretes, coisas com que o homem bate na mulher de maneira contundente, né? E é muito importante, assim, uma coisa que a gente faz durante a perícia é que ela seja realizada nesse momento dessa violência inicial para evitar, para materializar e evitar, acender uma luz vermelha para que naquele local não aconteça um feminicídio. Justamente, né, falando desse cenário que os peritos encontram logo quando chegam em uma ocorrência, né? A senhora é perita, a senhora é mulher, imagino que já tenha presenciado também locais como a senhora nos descreveu agora. A sensação, claro, para todos é uma sensação de impotência, mas a senhora sendo mulher, eu imagino que essa sensação fique mais acentuada. Sim, com certeza, sim. Dos casos, às vezes as pessoas me perguntam, né, quais são os casos que mais me chocam. Eu sempre fiquei muito chocada com os casos de feminicídio, porque, assim, em geral, a mulher dentro do lar acaba sendo morta, acaba sofrendo uma violência no lugar onde ela deveria se sentir mais segura. Então, isso, para mim, é muito importante, esse trabalho, essa divulgação, essa questão que a mídia também tem que ajudar a gente a divulgar para que a gente tenha mais denúncias e isso não aconteça. Perfeito. E nós falávamos, e a senhora reiterava isso, sobre essas questões de violência doméstica e de feminicídios que se acentuaram na pandemia. Há alguma característica própria desse período pandêmico de ações de feminicídio, de violência? Eu digo, no sentido que a senhora falou, né, de chegar a um local e identificar algo muito peculiar nesse último ano, ou não? Violência é violência, ela se deu do mesmo jeito, independente da pandemia ou não? Em geral, o que a gente nota foi que cresceu o número de casos. Mas a violência, ela acontece em geral das mesmas formas. Não é que por causa da pandemia elas aconteceram de maneiras diferentes, né? Em geral, o que a gente nota é que os materiais, as armas utilizadas para a violência, em geral, elas estão todas dentro da casa. Não vou dizer que não aconteçam feminicídios por arma de fogo, acontecem, mas a maioria deles em geral, por objetos que estão dentro da casa, né? Então, assim, eu acho que passando mais tempo dentro de casa, passando mais tempo com o agressor, infelizmente, por isso que os números subiram. Nós estamos falando desse bastidor, né? Infelizmente, da violência doméstica e do feminicídio, mas que as pessoas não conhecem, por isso que a gente traz aqui a Mônica Midori, que é perita do Núcleo de Perícias da Polícia Técnico-Científica, contando esses bastidores. Do momento em que a perícia chega ao local, né, dessa violência ou desse crime, não é? Até a análise dessas peças de roupas ou objetos, como a senhora disse, até depois também do exame de corpo de delito, no caso da mulher que sofreu a agressão, o tempo de análise para entrega isso à justiça, como é que funciona? Tem um período pré-determinado ou depende de caso para caso? Depende muito de caso para caso, né? E também depende muito da demanda que a equipe tem, porque infelizmente a gente também tem essa questão que a equipe não trabalha especificamente somente com feminicídios. Então aqui, por exemplo, a gente atende todos os crimes que tem aqui na região. Uhum. Então isso, dependendo do período, pode retardar um pouco a produção desse laudo pericial e essas análises. E também depende um pouco de que tipo de análise é requerida. Às vezes a gente precisa de alguma coisa que precisa ir para um laboratório, para uma análise mais detalhada, e aí acaba demorando um pouquinho mais.
Seria possível, em algum momento, se criar políticas públicas ou se criar um departamento exclusivo para feminicídios? Claro que depende de agentes e afins, né? Todo um processo burocrático, mas com esse crescimento tanto de feminicídios e violência doméstica, não seria bom ter um outro olhar, ter um núcleo especializado nessas questões para acelerar também os processos? Sim, eu gostaria muito que um dia, né, um sonho assim, isso pudesse acontecer. Mas eu acho que enquanto isso não acontece, ter um investimento no treinamento das pessoas, né, no treinamento dos peritos, não só dos peritos, mas também dos delegados, dos investigadores, de todo mundo que está envolvido nesse processo, né, porque poderia agilizar e também acolher melhor essa mulher, né, porque muitas vezes essas mulheres elas são vítimas duas vezes. Elas são vítimas pelos maridos, são vítimas pela sociedade que acaba criticando, falando, você gosta de apanhar, é por isso que você está ali. Então, de repente, enquanto a gente não consegue criar um departamento ou uma instituição específica para isso, seria interessante investir bastante no treinamento das pessoas que atendem essas ocorrências. Enquanto a senhora fala em treinamento, Mônica, em qual sentido? Do acolhimento dessas vítimas? No trabalho mesmo do braçal ali, de análise do local. Fala para a gente entender direitinho essa sua fala. Eu acho que assim, é toda uma cadeia que deveria ser colocada, ser alterada, né? Desde, claro, eu como perita criminal, a minha função não seria necessariamente acolher essa mulher no local do crime. Muitas vezes eu vou ao local e ela nem está presente, né? Mas, de repente, ter toda uma rede, porque eu acho que as mulheres, elas muitas vezes não saem de casa quando elas sofrem uma violência ou alguma outra coisa, porque elas não sabem nem a quem recorrer. A gente tem uma série de ONGs, uma série de institutos, e elas não sabem nem que isso existe. Então, de repente, um treinamento para que tenha uma divulgação melhor, para que as pessoas possam explicar o que essa mulher possa fazer. Existe uma série de empresas que dão incentivo, que querem empregar mulheres para que elas se tornem independentes, para poder sair dessa situação. Então, todo esse encaminhamento que possa ser feito para ajudar a mulher a sair dessa situação. Até aonde vai a liberdade de expressão e onde está o fake news? Pois é, esse é um assunto polêmico e que pode deixar sequelas ruins na sociedade quando se divulgam notícias falsas. Então vamos falar sobre a penalização para quem propagar fake news. O Guga Mendonça conversou sobre esse tema com o advogado Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral. Acompanhe. A fake news pode ser considerada crime e se tornar passível de pena? Explica para o nosso telespectador como é que está essa situação. Então, vamos lá. A gente tem que lembrar que fake news é um nome novo, é um nome moderno, né? Mas o nosso Código Penal, que já tem décadas, já fala de 3 crimes: calúnia, injúria e difamação. Então, quando qualquer fake news, quando qualquer notícia falsa, desinformação, resvalar para um desses 3 tipos penais, que a gente chama, que estão lá no Código Penal, calúnia, injúria, difamação, o título, só para a gente ter uma ideia, o título lá do Código Penal é crime contra a honra. Então, uma calúnia, uma injúria, uma difamação vão atingir a honra de alguém. Então, quando isso acontecer, nós vamos tipificar essa fake news como um desses crimes. Vai depender do caso, vai depender da hipótese. Então, apesar do nome fake news ser muito novo, nós já temos 3 crimes no Código Penal, já faz décadas, né? Bastante tempo, que podem punir quem, de alguma maneira, difundir fake news, propagar fake news ou inventar fake news, né? Agora, doutor Rolo, muito se discute hoje, por exemplo, nas várias redes sociais, o limite da liberdade de expressão e das fake news, das ofensas às pessoas. Isso é um assunto que é cada dia mais discutido. Eu gostaria de saber a opinião sobre isso.
Exatamente, a gente está falando, quando fala de manifestação em redes sociais, de liberdade de manifestação que está na nossa Constituição, mas essa liberdade não é absoluta porque existem limites, como você falou, e os limites são esses que a lei dá. Então, eu tenho a liberdade de crítica, eu tenho a liberdade de manifestação, mas eu não posso cometer crime, eu não posso ultrapassar esse limite. É uma linha divisória entre a minha liberdade de manifestação, minha liberdade de manifestar, de pensamento, e eu ofender, agredir a honra de outra pessoa, a honra de alguém. Se isto acontecer, eu estarei, em tese, cometendo um desses crimes. E só para acrescentar, agora sim, nós temos no Código Eleitoral, foi uma alteração legislativa nova, mais recente. No Código Eleitoral, a gente fala de fake news para fins eleitorais, aí é específico para eleição. Então, além do Código Penal, hoje a gente também tem no Código Eleitoral um crime tipificado que fala expressamente da utilização de fake news para fins eleitorais. Agora, doutor, outro ponto, que é bastante discutido hoje, principalmente nos vários setores da população, é a questão da fake news na pandemia que nós vivemos. Então, por exemplo, sai aquele texto bonitinho, bem redigido, dizendo que você tomar um certo remédio, de repente ele pode te ajudar a vencer esse momento trágico que nós vivemos. Como combater esse tipo de fake news, esse tipo de desinformação que pode levar o indivíduo até a morte? A melhor maneira de combater esse tipo de fake news, e a gente fala especificamente da pandemia, e pode falar das eleições também, é a busca da informação. Não acreditar na primeira coisa que a gente recebe, que a gente lê, que a gente vê, e buscar informações. Principalmente não acreditar quando a notícia ou é muito boa ou é muito ruim, vamos buscar outras fontes confiáveis, e não acreditar na primeira coisa que a gente lê, que a gente recebe. E aí, só para a gente contextualizar dos crimes que eu mencionei no Código Penal e no Código Eleitoral, em relação à pandemia, você, por exemplo, dizer que a vacina pode prejudicar a saúde, ou vou virar jacaré, como a gente falou em algum momento por aí, em tese não caracteriza crime, é fake news mesmo, é desinformação, mas eu não estou atingindo a honra de alguém. E só para dar um exemplo expresso, outro dia eu estava assistindo um programa na televisão, onde um pastor estava falando das vantagens da vacinação, e uma fake news que ele estava criticando, era aquela que dizia que a injeção poderia inocular um chip, e esse chip iria controlar a vida da pessoa, a movimentação da pessoa. E ele dizia, nesse programa de televisão, olha, como é que pode um chip ser inoculado através de uma seringa, da agulha de uma seringa? Não tem como, fisicamente não dá, Então isso é pura fake news, não acredite nisso, tome a vacina. Então é exatamente esse exemplo que você trouxe. Essa fake news acaba atrapalhando a imunização de alguma pessoa que acredita nela, a imunização dela e das pessoas que estão em volta dela, mas nesse caso não dá para a gente dizer que tem crime. Agora, doutor, outro fator, é que as pessoas muito se confundem hoje. Por exemplo, eu recebo uma fake news, de repente não checo, aí espalhei no grupo da família. De repente, eu posso ser criminalizado por isso também, doutor? Importante a sua pergunta. Não é só a pessoa que inicia essa corrente de fake news, não é só a pessoa que praticou o crime. Quem difundir isso, quem replicar isso, quem compartilhar a mesma fake news, a mesma notícia, igualzinha, está também praticando o mesmo crime. Isso é importante, porque às vezes a gente acha, mas eu não fui eu que fiz. Não fui eu que inventei, não fui eu que lancei, não fui eu que postei, Vamos usar uma linguagem mais recente. Você não postou, você não inventou, mas você compartilhou, você reenviou. Então, você também pode ser processado pelo mesmo crime. Agora, doutor, como nossas autoridades e como a gente pode desenvolver políticas públicas para combater a desinformação? Sempre, como nós já falamos, é o contrário da desinformação, buscar a informação, criar mecanismos de checagem,
Hoje a grande imprensa tem mecanismos de checagem, de verificação, então é só acessar esses sites e conferir se a informação é correta ou não. Me preocupa se a gente pensar ou falar em algum tipo de restrição, algum tipo de controle. A gente vê isso em alguns países mundo afora, que talvez não sejam democráticos ou menos democráticos, né? Então me preocupa algum tipo de censura, algum tipo de controle, porque é como você disse, a gente está falando de limites de liberdade de manifestação, liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Então, também a gente já ouviu falar daquele ditado, né? Eu prefiro que você fale qualquer besteira, diga qualquer besteira, do que o Estado proíba você de se expressar. Então, a gente tem que pesar, enquanto sociedade, esses dois valores, esses dois princípios. Por enquanto, o princípio que vige no Brasil é esse: você pode falar, mas você é responsável pelo que falar, e se falar besteira, se falar coisa errada, pode ser processado, e se for condenado, vai ser punido. Só para ter uma ideia, as penas vão de 3 meses, né, no Código Penal, de 3 meses de detenção até 1 ano, mais multa, tem pena de reclusão também, então são penas pesadas. Você pode falar, mas se falar besteira, se agredir alguém, vai ser responsabilizado, vai ser punido. Agora, doutor, muito nós vemos também, por exemplo, distorção de fatos reais que acabam tornando fake news conforme a pessoa ela molda, né? Aquela notícia, ela vem de um fato real e, obviamente, ela se torna uma fake news com uma pequena distorção. Como a população ela pode combater isso? Como ela pode sair desse problema? O princípio jurídico vai ser sempre o mesmo, né? A verdade tem que ser sempre 100%. Se eu manipulo o fato de alguma maneira para transformá-lo numa fake news, ainda que parcialmente, como você menciona, virou fake news, virou distorção da verdade, virou distorção da realidade, virou desinformação. E aí as penas e os crimes são os mesmos, as penas são as mesmas. Como é que a população, a sociedade se defende disso? Buscando informação. Falei da vacina, para a gente não ficar só na eleição. Na eleição é mais fácil. O prefeito é ladrão. Então vai ver se é verdade que o prefeito é ladrão. O prefeito recebeu dinheiro da saúde e aplicou em outro, para fazer hospital de campanha, sei lá o quê, e aplicou em outra área. Vá buscar informação para saber se é verdade, se é correto. Mas, tirando a eleição, a gente pode também verificar a veracidade daquele fato, daquela informação. E meia verdade é fake news. A verdade inteira não é fake news, é verdade. Mas meia verdade é fake news, e isso pode prejudicar a sociedade em todos os sentidos, né? Se a gente for para a área eleitoral, na eleição, e fora da área eleitoral, na vacina, na pandemia, na economia, na saúde, na educação, em todas as áreas. Então, é uma, vamos falar entre aspas, é uma doença moderna, não é? A fake news, e a sociedade tem que aprender a lidar com ela, e a arma principal, a ferramenta, o instrumento principal de defesa é a informação. Vamos a mais um intervalo e, na volta, novas entrevistas com muitos assuntos de interesse para você. O especial Rádio em Revista volta já. O programa Rádio em Revista. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista. E agora vamos falar sobre saúde mental das gestantes em meio à pandemia do coronavírus. Uma pesquisa realizada pelo Departamento de Obstetrícia da Escola Paulista de Medicina, a EPM Unifesp, fez o alerta para os impactos no parto e também no pós-parto, para as mães que estão tendo seus filhos nesse momento tão delicado. Sobre esse assunto, o Guga Mendonça conversou com a professora Roseli Nomura, coordenadora da pesquisa da Unifesp. Vamos ver como foi essa entrevista? Quais foram as evidências que serviram aí de pontapé inicial para a pesquisa, professora? Essa pesquisa ela foi realizada no ano de 2020, no ano passado, tanto é que a gente já tem os resultados finais compilados, né? Mas o pontapé inicial foi realmente a pandemia e todo
o aspecto emocional que a pandemia trouxe para toda a sociedade. Como nós trabalhamos com as gestantes, é o nosso público-alvo do ginecologista obstetra, nós resolvemos também pesquisar a ansiedade nas gestantes nesse período da pandemia. Agora, quais foram os dados, né, que foram obtidos pela pesquisa? Quantas gestantes participaram, né? Como serve aí também de amostragem aí para esse ano de 2021, que estamos entrando numa fase também complicada da pandemia? Como a gente pode explorar todos esses dados? A nossa pesquisa ela foi feita nos meses de julho e agosto de 2020. Então, para a gente lembrar, essa foi no período da primeira onda, o mês de julho de 2020 foi aquele mês que a gente teve a maior mortalidade, então era o pico da pandemia, né? Nós entrevistamos 1.662 mulheres em 10 cidades do Brasil, mulheres que se internaram em maternidades, em hospitais para dar à luz, em hospitais universitários, né? E essa pesquisa ela foi aqui coordenada pela Escola Paulista de Medicina, mas contou com os professores de diferentes instituições e que estão vinculados à FEBRASGO, na Comissão Nacional do Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia. E aí nós fomos a campo, conversando com essas mulheres, usamos um instrumento padronizado, né, e procurando detectar essa ansiedade materna no final da gravidez, que nesse momento que elas internam para dar à luz, e também com perguntas gerais para a gente tentar ver qual eram os fatores, né, associados a essa ansiedade. Mas foi uma pesquisa bem interessante, bem gratificante. Agora, doutora, algumas gestantes atingidas, teve alguma relação, por exemplo, com a classe social? As pessoas mais carentes foram mais atingidas? Como é que a senhora analisa esse cenário? Nós fizemos toda uma análise social, sociodemográfica, né? E o que foi apontado como fator de risco para a gestante apresentar uma ansiedade moderada ou grave foi o fato de ela não ter um companheiro, então aquelas gestantes que não tinham um companheiro presente nesse momento do parto, do final da gravidez, as pacientes que tinham um nível educacional que a gente diz secundário, que seria o ensino médio, quando comparadas com o ensino fundamental, e também mulheres que tinham algum membro na família que teve um diagnóstico de COVID no período da gravidez. Isso aí são fatores que é bem compreensível, né, que aumente aí a ansiedade no final da gravidez. Agora, quais foram as principais queixas aí relatadas pelas grávidas durante esse período? Então, a ansiedade, ela traz diversos sintomas, sinais, mas principalmente vem relacionada aos medos. E algumas mulheres, elas têm ansiedade, mas elas não conseguem perceber tão claramente, mas vêm com crises de choro, tremores, uma sensação, problemas no sono, dificuldades de dormir, e esses sinais são investigados aí por um instrumento que a gente chama, que é o questionário de Beck, que tem lá uma série de perguntas que vão dar uma classificação para a gente detectar a ansiedade. Nós verificamos que 23,4% das gestantes no final da gravidez apresentam ansiedade moderada ou grave. Agora, isso pode, à frente, por exemplo, desencadear problemas mais sérios aí, como uma depressão? Como é que funciona essa relação? Então, nós ficamos nessas entrevistas. Quem fez, os profissionais que fizeram as entrevistas foram os médicos residentes. Então, não foi uma pesquisa pela internet, online, ou no Facebook, o que é muito comum hoje em dia. A gente chama que é uma pesquisa presencial. Então, essas mulheres puderam falar dos seus medos, dos problemas que afligem, e nós sabemos que em torno de no máximo uns 15% das gestantes, elas têm uma ansiedade própria da gravidez, do estado da gestação. Mas nessa pesquisa, essa ansiedade foi maior e foi relacionada com o medo no momento do parto, de elas ficarem sem um acompanhante.
E isso é um fator que a gente ressalta, que é importante dar essa atenção no pré-natal, de que ela tenha assegurada a presença do acompanhante durante o parto, né? Inclusive assegurado por lei federal. E também outro medo que elas tinham era de como saber se proteger, de como amamentar de uma forma segura. Então, são orientações que são básicas e que os médicos que fizeram as entrevistas puderam fazer essas orientações nesses momentos da coleta de dados. Então, isso foi muito importante, né? Agora, doutora, essas consequências, elas podem ser sentidas no parto e no pós-parto? Como é que funciona isso? No pós-parto, a gente sabe assim, no momento do parto, a gente dá o acolhimento, nós temos todas as equipes que dão suporte para as parturientes, né, nos hospitais, principalmente em hospitais universitários, que nós temos equipes em treinamento, mas a gente sabe que as mulheres que são acometidas por ansiedade na gravidez, elas têm um risco maior de desenvolver a depressão pós-parto. Então, são mulheres que precisam estar bem acompanhadas, aconselhadas, e é claro, né, os médicos que vão fazer, as equipes de saúde que fazem a assistência após o parto, depois que ela retorna para suas residências, é importante que a gente fique atento para esse diagnóstico da depressão pós-parto. Agora, outro fator quais as consequências que pode trazer para a gestante, para o próprio bebê, essa questão, problemas no trabalho, problemas em casa, como é que funciona esse aspecto? Não é fácil os primeiros meses do bebê em casa, né? Então, fora de pandemia já é difícil, imagina em plena pandemia. Com perdas, né? As pessoas perderam entes da família, desestruturam, a parte econômica também está sendo muito afetada. Então, a gente sabe que se a mulher ela desenvolve um quadro de depressão no pós-parto, cai muito a qualidade do cuidado desse recém-nascido, da amamentação. E, é claro, é um evento que cai muito a qualidade de vida das pessoas numa época já tão sensível, né? Então, acho que a gente precisa aí usar de todos os meios para tentar combater a pandemia e se proteger de uma forma segura, né? Para que a gente realmente possa dar mais tranquilidade para essas mulheres no período depois do parto. Agora, professora, quais os sinais aí que a gestante ou a família da gestante deve observar e falar, olha, tem alguma coisa errada, eu devo procurar ajuda? Quais os sinais principais? Então, as mulheres, quando elas vão evoluindo por um quadro mais preocupante, elas começam a perder o interesse pelo recém-nascido, né? Então, a impressão que dá é que ela não cria aquele vínculo tão forte, ela tem choro fácil, não consegue se alimentar direito, não consegue dormir, não consegue amamentar. Então, em geral, logo após o parto, a gente tem uma consulta, uma reavaliação da gestante, em torno de 10 a 15 dias, para ver sintomas mais iniciais, mas a depressão pode surgir até depois, né? Porque é comum no comecinho desse primeiro mês ter até uma certa, como se fosse uma sensação de uma tristeza, mas ela não pode interferir nas atividades diárias dessa puérpera, né, que a gente da lactante. Depois de 40 dias, a gente tem uma outra avaliação da mulher no pós-parto, que a gente fala que é o final do puerpério, em que esses sintomas devem ser investigados. As equipes de saúde, elas devem estar atentas e, eventualmente, programar visitas, né, posteriores para essa mãe, para ver se ela realmente está se adaptando bem com a criança no cuidado do recém-nascido. Agora, doutora, há um fator que é importante a gente explicar também para as gestantes que podem estar nos assistindo nesse momento. Professora, como procurar ajuda? Às vezes a pessoa não tem recursos, não tem condições. Como procurar essa ajuda?
ela deve procurar, sim, ajuda. O seu ginecologista obstetra, aquele que faz o segmento da gestante, ele tem que estar atento e vai buscar o tratamento específico, né? Então, muitas vezes, nós ginecologistas, né, nas nossas atividades aí de acompanhamento da mulher no pós-parto, a gente acaba até encaminhando para uma assistência psicológica ou até para uma terapia com psiquiatra para ter, ou até entrando com uso de medicamentos, né? A depressão pós-parto muitas vezes exige mesmo tratamento medicamentoso. As equipes de saúde, nas equipes de saúde da família, elas vão sim poder detectar esses sintomas, esses sinais e devem encaminhar para o atendimento de saúde mental. A gente, frequentemente, ao detectar algum problema desses, a gente vai encaminhar para as equipes, porque a gente vai ter aí profissionais que possam dar esse suporte. É claro que agora chega o período da pandemia, né? Então, na pandemia, tudo fica difícil, mas a gente diz assim, que essas consultas que são essenciais, elas não devem parar, né? A gente interrompe muito atendimento do que é eletivo. Mas o cuidado da gestante, o cuidado da puérpera, da puericultura, do recém-nascido, são coisas que não vão poder esperar a pandemia passar. Então, a gestante, ela não pode, nem a família pode, ficar desassistida em casa. Ela tem que procurar ajuda, ela deve procurar todos os meios para que ela tenha um melhor pós-parto possível. E para encerrar o programa de hoje, eu separei uma entrevista muito interessante. Vamos falar sobre a conscientização do autismo, um mal que afeta cerca de 2 milhões de brasileiros, segundo a Associação Brasileira de Autismo. E o último dia 2 de abril foi dedicado para a conscientização sobre o autismo. E a grande pergunta é: como promover cuidados e inclusão social para essas pessoas? Para responder essa questão, eu conversei com Fábio Oliveira, psicopedagogo e diretor do Centro Autista de Osasco, aqui na Grande São Paulo. Vamos acompanhar essa entrevista. Fábio, você poderia explicar, por gentileza, em linhas gerais, o que é o transtorno do espectro autista? Bacana. Toda vez que a gente pensar em autismo, a gente tem que pensar em indivíduos que têm prejuízo em 3 áreas: comunicação, imaginação e interação social. O que é importante a gente pensar também é que esses 3 prejuízos, eles não são da mesma intensidade em todos os indivíduos. O que eu quero dizer? Nem todo mundo tem 100% de prejuízo na comunicação, 100% de prejuízo na imaginação e 100% de prejuízo na interação social. Como tem essas anuâncias, tem um cara que pode ter 10% de prejuízo na comunicação, 30% de imaginação, 90% na interação social, isso é o que difere cada indivíduo com autismo. Então, todos estejam dentro do mesmo diagnóstico, o que muda é o quanto cada um é acometido dentro dessas 3 áreas. Isso é o que define o autismo. Então, pelo que eu entendi, aí me corrija se eu estiver errado, apesar de repente, ali todos serem autistas, tem uns que têm um pouco mais de dificuldades no dia a dia que os outros. Isso, exatamente isso. É o que difere cada indivíduo. Por isso que a gente chama de espectro. O que é esse espectro? A gente tem um marcador que é o grave e a gente tem outro marcador que é o leve. O que transita de um ponto ao outro são todos autistas. O que difere dessas pessoas é o quanto cada um é acometido dentro dessas 3 áreas. Fica bem claro? Exatamente. E Fábio, o que vocês procuram, objetivam, né, com esse dia da conscientização? Vocês querem realmente que mais pessoas entendam o que é o autismo, até para saber lidar melhor com as pessoas que sofrem desse problema? Isso. Na verdade, o dia 2, a importância do dia 2, ela vem primeiro para a gente desmistificar o que é autismo, né? Porque toda vez que a gente fala para alguém, meu filho tem autismo, a pessoa já imagina o indivíduo que vai ficar num canto se balançando. Então, o dia 2 ele vem para desmistificar isso, né, trazer um pouco mais de informação e dizer também que essas pessoas elas têm condição de estar dentro dessa nossa sociedade produzindo. Então, a ideia é chamar a sociedade para esse olhar para o indivíduo autista e um olhar sem esses preconceitos concebidos, e sim olhando para esse indivíduo que tem condição
até de ter uma vida bastante próxima do normal, que é trabalhar, estudar, constituir família, essas coisas todas. Fábio, Essa é a ideia do dia 2. Fábio, você usou a expressão, esses preconceitos. Na nossa sociedade ainda existe muito esses preconceitos. Muitas vezes a pessoa realmente acaba, como você falou, imaginando que um autista é um incapaz de viver em sociedade. Isso, e isso é muito forte. Por quê? Pensando no indivíduo autista, como nós não temos nenhum marcador biológico, isso não aparece na face. Né, que é o contrário da síndrome de Down. Você olhou para o indivíduo com síndrome de Down, trissomia 21, todo mundo é igual. Você olha para os meninos autistas, como não tem nenhum marcador em que os seus olhos possam ver, esses meninos estão montadinhos. Então você olha, esse menino, teoricamente, não está faltando nada, é só falta de educação. Né? E aí com isso você já julga o cuidador. Isso é um preconceito. Por quê? Porque você está olhando aquele indivíduo, não sabe como ele funciona, e aí você está dizendo que o cuidador é que está com problema. Então, a grande dificuldade é, como não temos nenhum marcador, esses meninos são sempre pré-julgados, meninos e meninas, né? São sempre pré-julgados. E como a gente tem, historicamente, o pensar de que esse indivíduo autista é um indivíduo incapaz, que vai ficar num canto, que não gosta de abraço, não olha, não fica junto, a gente acaba não incluindo este indivíduo dentro desse nosso universo, dentro dessa nossa sociedade. O diagnóstico do autismo, ele ocorre mais ou menos com qual idade da criança? Porque eu acredito que quanto antes ter esse diagnóstico, melhor a forma de lidar com esse problema, né? Isso, é sempre, né? O diagnóstico precoce, intervenção precoce e prognóstico melhor. Hoje é possível fechar o diagnóstico de autismo a partir de 1 ano e 8 meses. Já é possível fechar o diagnóstico. Como é feito esse diagnóstico? O diagnóstico de autismo, ele é por observação ao comportamento. Não tem nada que a medicina nos mostre que esse indivíduo é autista. O que é feito é solicitado para a família, os médicos solicitam para a família vários outros exames, para a gente ver se não tem mais nada, porque o diagnóstico de autismo, ele é comportamental. É como a criança funciona. Então, uma criança com 1 ano e 8 meses, se a gente pensar numa escala de desenvolvimento de Piaget, ela tem bastante prejuízo no funcionamento. Então, já começo a pensar que essa criança já precisa de uma intervenção. Fábio, mas a partir de 1 ano e 8 meses é possível fechar o diagnóstico. Fábio, o fato de uma criança demorar um pouco mais que a média das crianças para andar, para falar, isso pode ser um sinal de autismo? É necessário ligar o alerta e talvez procurar um médico para ver isso? É necessário ligar o alerta porque já tem 2 prejuízos aí significativos. Não significa que ela está dentro do espectro, mas são 2 sinais muito significativos. Por quê? Porque todo ser humano, alguns com um pouquinho mais de atraso, 8 meses, alguns menos, mas 2 anos é muito tempo. Independente do diagnóstico, essa criança já está com o atraso. É claro que dentro da nossa área, pensando mais no tema que a gente está tratando, que é autismo, é importante sim a gente pensar nisso. Aí junto disso você vai me dizer, olha Fábio, não está conseguindo andar, não está se comunicando e também não está tendo interação ocular. Opa, aí eu já tenho 3 pontos bastante fortes que eu preciso olhar. E quando se descobre o autismo, nessa criança ainda muito novinha, você falou ali 1 ano e 8 meses mais ou menos, o que pode ser feito como tratamento a partir de então? Terapia comportamental. Fono, porque a gente já tem aí uma condição, um prejuízo na comunicação, então vamos já fazer uma intervenção de fono, para a gente conseguir organizar essa questão da comunicação, e uma terapia ABA, que a gente vai organizar este comportamento. Lembra que ela está com alguns prejuízos no comportamento? Então a terapia ABA vai organizar exatamente esses comportamentos. Aquilo que está em atraso, a gente vai tentar trazer para um plano mais equivalente através dessa terapia. Então essas 2 coisas a gente já faz de cara.
Agora, Fábio, eu costumo me colocar sempre no lugar de quem está em casa nos assistindo, né? E eu fico imaginando aqui quem está nos assistindo nesse momento, tentando entender melhor esse assunto, e acredito que uma preocupação desse espectador seja a fase que a criança vai para a escola, né? Porque acaba sendo uma fase que ela passa a interagir com outras crianças, que ela passa a ter que se comunicar com outras crianças. Como que se dá para um autista esse momento de início da fase escolar? Então, quando a gente fala de escola, a gente tem um problema muito significativo, né? Porque a gente ainda não entendeu, quando eu digo escola, eu sou professor de escola pública, tá? Quero deixar isso bastante claro, sou professor de escola pública. A gente fala pouco sobre essas deficiências dentro de escola. Com isso, a gente acaba oportunizando a frase do eu não estou preparado para isso. Tá? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que as escolas a gente ainda está engatinhando neste processo para que as escolas sejam um ambiente de fato onde a gente possa dizer, olha, as escolas estão promovendo a inclusão de fato. Não estou dizendo que não tem, mas o que tem é muito pouco. É muito pouco. Né? Então, a gente precisa... É que essa discussão de escola, a gente faz um desdobramento aí. Né? Como é que a gente vai promover inclusão se dentro da formação dos professores você não tem este tema? Então, ele já sai da faculdade sem falar disso. Quando ele chega na vida prática, que é a hora de exercer a função, ele tem um aluno com deficiência ou autismo dentro da sala de aula. Ele não aprendeu lá na formação. Como é que ele vai fazer agora? Entende? Entende que a gente tem aí uma questão histórica dentro desse processo de inclusão dentro da escola? Agora, Fábio... Então, a gente precisa melhorar a base, que é a formação, para a execução ser melhor. Como a gente não tem isso, o que a gente precisa melhorar dentro das escolas? São as discussões sobre isso. Mas, Fábio, uma curiosidade. Quando você fala dessa dificuldade de formação do profissional, do professor, que vai lidar diretamente com as crianças, isso se refere somente às escolas públicas ou até mesmo as escolas privadas também sofrem com a falta dessa qualificação? Todas as escolas. Porque o cara, quando está fazendo pedagogia, ele não sabe onde ele vai trabalhar. Então, ele já vem mal formado da pedagogia, da educação. Para onde ele vai levar essa ausência de informação, né? Então, é dentro da escola pública, é dentro da escola privada, é dentro da educação como um todo, privada e pública. E o que fazer para mudar isso, Fábio? A gente precisa melhorar o nosso campo de formação e a gente precisa falar mais disso. Por exemplo, a gente fala de autismo no dia 2 de abril. Só que esses meninos estão transitando dentro das escolas o ano todo. Então, as escolas precisam falar mais disso. As escolas precisam promover mais encontros para falar disso. Porque a gente desmistifica o tabu, o assunto fica conhecido e fica muito mais fácil para a gente promover, de fato, a inclusão. Então, quer dizer, o espaço que nós estamos tendo aqui, hoje, é fundamental e, além disso, ele não pode ocorrer só em abril. Tem que ocorrer em diferentes momentos do ano. Exatamente isso, é fundamental. E eu diria um pouco mais, e aí agora vou ser um pouco ousado no convite a vocês. Eu espero um dia que a gente possa fazer essa conversa e a gente coloque o autista junto. Perfeito. Para que as pessoas possam ouvir dele. Qual é a expectativa dele com relação à formação? Quais foram as dificuldades dentro da escola? E aí a gente vai ter... Tudo isso que eu estou te dizendo é de um pesquisador. A gente vai ouvir, de fato, alguém que vive isso. O programa especial Rádio em Revista chegou ao fim. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. No ar, Rádio em Revista.